Então, vamos lá, estamos estudando o livro de Êxodo. Hoje nós vamos ver o capítulo 36, né? No capítulo anterior, nós vimos, né, quando o Senhor pede ao povo para que faça ali uma oferta e vimos, né, o povo ali se mobilizando, o povo servindo, né, e obedecendo. Então agora, em Êxodo 36, nós vamos ver a continuação dessa oferta generosa que o povo estava fazendo lá no capítulo 35, né? Eles ofertaram aí mais do que o necessário para a construção do tabernáculo. E isso vem nos ensinar a entregar-se ao Senhor sem reserva. Isso serve para refletir sobre a nossa capacidade de entrega voluntária ao Senhor. Lembrando mais uma vez, né? Compartilhe, like, se inscreva e vamos lá entrar em Êxodo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Então aqui a gente vê, né, a continuação do capítulo 35. Nós vemos, né, nós percebemos que pessoas ali foram separadas por Deus, né? Nós já vimos que Bezalel e Aholiabe, né, todos os artesãos responsáveis ali pela construção do tabernáculo e de seus equipamentos, eles foram separados por Deus. Isso mesmo. Então, só para lembrar aqui um pouco o contexto, o povo havia saído do Egito já, o povo estava lá ao pé da montanha, Moisés subiu, né, falou com Deus, desceu com as tábuas da lei e Deus mostra a Moisés como ele quer que seja construído o tabernáculo, ou seja, Deus revela a Moisés como ele quer que se construa o templo, né? Então Deus ele mostra cada detalhe. Então a gente vem acompanhando esses detalhes. Em alguns capítulos anteriores nós vimos que Deus pediu ali uma oferta ao povo e o povo trouxe a oferta, né, para essa construção do tabernáculo. No versículo 35 a gente vê ali Deus também falando, olha, quem tiver disposto de coração, traga, né, a sua oferta, ajude com o seu serviço, né, traga o que é necessário para a construção do templo. Então aqui no versículo 1 já vem falando, né, sobre todo homem sábio de coração, ou seja, aquele que tem um coração bondoso, aquele que tem um coração que tem a sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria e a inteligência, conforme para fazer tudo conforme Deus ali havia ordenado. Então nós vemos aqui que pessoas específicas foram separadas e capacitadas por Deus para realizar esse serviço, né? Que seria a construção do tabernáculo. Então eles eram separados, eles foram ali pessoas que Deus escolheu propriamente para aquilo, né? Então, não adianta muitas vezes eu querer fazer algo, mesmo que seja para Deus, se eu não fui chamado para aquilo. Então, a gente precisa estar muito atento àquilo que Deus direciona de fato na nossa vida, né? A gente vê aqui que essas pessoas aqui, elas foram chamadas por Deus para que pudessem ali estar fazendo esse serviço, para que pudessem estar ali realizando, cada qual naquilo que foi chamado. Então, tinha as pessoas que iam bordar, tinha as pessoas que iam cuidar da madeira, tinha as pessoas que iam tecer ali os tecidos, tinha as pessoas que precisavam montar aquilo. E nos dias de hoje é da mesma maneira, né? Há pessoas que são chamadas para pregar o evangelho, há pessoas que são chamadas para louvar, há pessoas que são chamadas para a dança, há pessoas que são chamadas para outras coisas. Então, assim, Deus ele libera uma porção, né, sobre a vida de cada pessoa, de acordo com aquilo que ele ali direciona, né, de acordo com o propósito, com a vida de cada um. Então, por isso
que eles estavam servindo aqui, né? Cada um servindo dentro da sua área ao qual foi chamado por Deus. Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem seu coração moveu-se a se chegar à obra para fazê-la. Então aqui a gente percebe no versículo 2, né? Já passamos aqui pelo 1, vendo aqui o versículo 2, nós percebemos que todos eles, né, todas as pessoas ali, elas tiveram um chamado e elas responderam a esse chamado, e mais que isso, né, a gente vê Deus falando que eram pessoas sábias, com coração que tinha uma sabedoria vinda de Deus. E esse coração, ele se moveu a fazer a obra. Então, todos tinham ali um sentimento comum, todos ali lutavam pelo mesmo objetivo, né? A comunidade, ela se une em torno de um único objetivo. E aqui a gente percebe, né? A gente vê, através da leitura das escrituras, que esses homens e mulheres, eles ofertavam ali com liberalidade de coração. Ou seja, eles ofertaram ali os seus bens, os seus serviços, porque eles estavam dispostos a ver aquilo acontecer, né? A ver a construção. Então, além da oferta, né, de bem, tecido, peles, enfim, de ouro, de prata, havia também a oferta da mão de obra. Havia ali a oferta da mão de obra, a oferta de tudo com que eles poderiam ajudar. E eles faziam isso com coração grato. Eles não faziam, eu vou fazer isso aqui para Deus depois fazer isso aqui para mim. Não, eles tinham uma alegria imensa no coração. Eles trabalhavam em conjunto, em comunidade, né? Como se deve ser. Todos ali com um objetivo, que era a construção do tabernáculo, era trabalhar para fazer a obra de Deus. Né? E nos dias atuais a gente vê, né, que os templos, eles também precisam, né, dessa oferta, eles precisam também da questão do dízimo, eles precisam ter recursos para poder fazer, né, benefícios aos que precisam, e não só para isso, mas para que seja feito o que é necessário dentro daquilo que o Senhor vem mostrando. Então, os recursos servem para manter, né, a casa de Deus, aqui no caso que a gente está lendo, o tabernáculo. Então, esses recursos eram ali para a construção. E é claro que depois da construção, o templo em si construído, ele não se mantém por si só. Então, precisa-se sim de doação de serviço, de doação de tempo, de doação, né, das ofertas, para que também se mantenha, tá bom? Versículo 3. Então, Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele o seu coração moveu-se a chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda lhes traziam a cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Versículo 7. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que fazia a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. Então, partindo aqui, né, do versículo 4, a gente percebe que as pessoas,
elas estavam com um coração tão grato a Deus, estava com um transbordar tão grande, que elas levaram mais do que o suficiente. Elas levaram mais do que o que precisavam. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer. Hoje nós vemos, né, a igreja passando por algumas dificuldades para realizar determinadas coisas, né? A gente vê a escassez, a gente vê, né, às vezes para fazer uma ação, para entrega de cesta básica, para fazer algum outro movimento, né, que vá beneficiar até mesmo ali a sociedade, um trabalho de entrega de sopa, de comida, enfim, precisa-se de recurso. E hoje esses recursos, eles são muito escassos. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem. Nós vivemos num mundo, né, ao qual nós temos visto muito a questão do apego ao dinheiro. E por outro lado, também temos visto muitas pessoas se aproveitando, né, do que é para ser recurso para ser utilizado dentro do templo do Senhor. Alguns, não vou generalizar, não são todos, mas é claro que muitas pessoas hoje têm essa dificuldade por conta do cenário que se monta, né? Nós vemos muitas pessoas enriquecer ilicitamente com um dinheiro que não é delas, um dinheiro que é destinado para a casa do Senhor. É claro que o sacerdote, é claro que aquele que está servindo na casa do Senhor, ele deve sim ser amparado, né? Assim como a gente vê aqui que os levitas, eles são amparados, né, na casa do Senhor. Mas uma coisa é você ser amparado, outra coisa é você se utilizar, né, de algo que está sendo depositado para fazer a obra de Deus, para que se mantenha o templo e para que faça as boas obras, usar de uma forma que não seja aquela forma correta. Então hoje a gente tem aqui, né, dois pesos. Por um lado a gente tem as pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, né, e tem essa dificuldade do transbordar na vida do outro, do transbordar dentro da casa de Deus. E por outro lado também nós temos, né, os falsos, que a gente vê na Bíblia, né, falando dos falsos pastores, os falsos mestres, né, que se aproveitam ali para se utilizar, né, do dinheiro que seria para a obra da casa de Deus. Então, a gente tem aqui os dois lados. E se a gente for olhar para o homem, né, se a gente for olhar para esses dois lados, a gente não sai. Por isso que a gente tem que olhar para frente, para Cristo e para o que a palavra do Senhor nos diz. E o que é que a palavra está nos dizendo? Que nós temos que transbordar sobre a vida das pessoas, que nós temos sim que ajudar, né, na boa obra de Deus. Então, naquela época, eles trabalhavam incessantemente, eles iam e continuaram ofertando, trabalhando, eles iam, entregavam ali para o sacerdote, porque eles queriam ver aquela obra pronta, né? E eu oro para que nos dias de hoje tenham pessoas que dia após dia se entreguem, sirvam voluntariamente para ver a obra de Deus sendo realizada. Porque a obra de Deus, ela não se realiza, e se quiser também, claro que Deus, ele é soberano e ele faz da maneira que ele quer, mas ele deixou essa maneira de se fazer, se utilizando de pessoas. Então, se não houver pessoas para servir, como é que eu vou ser servido quando eu for ao templo, quando eu for à igreja, para estar ali reunido com os irmãos, para estar ali recebendo uma palavra? Se não tiver a pessoa que vai servir ali em adoração, se não tiver a pessoa que vai servir ali levando a palavra, se não tiver a pessoa ali que vai servir, né, com a limpeza. Então, a gente vê, né, que o próprio Jesus, ele veio para servir, e ele servia com seu coração sendo grato. Então, aqui a gente vê que o povo levava e continuaram levando. Eles não pediram mais, eles pediram aqui uma vez, mas o povo se encheu de tanta alegria por estar colaborando com a obra de Deus, que eles ficaram levando, né? E eles levaram tanto que foi mais que o suficiente, né? Então, a gente vê aqui, né, que Moisés, ele era um homem de Deus extraordinário. A gente vê que Deus ali está aprovando, né, o seu ministério. E aqui, o que chama mais atenção é a lealdade, é a verdade, é o não aproveitamento da situação, sabe? Aqui, o que eu achei muito bonito é que quando eles veem que já tem
o suficiente, eles observaram ali que já tinha. Eles pegaram e falaram: olha, não precisa trazer nada, que já trouxeram mais que o suficiente, já está sobrando. Então veja, aqui eles não tinham o coração voltado para a ganância. Eles não tinham aqui o interesse de enriquecer com algo que o povo estava levando para fazer a obra de Deus. Então aqui quando eles notaram, automaticamente eles falaram: olha, chama o povo, diz que as mulheres podem parar ali de tecer, de fiar, pode descansar do seu trabalho. Os homens também não precisam mais ofertar nada aqui de material. Nós já temos mais que o suficiente. Não precisa mais, né? Olha que coisa legal, a transparência. A transparência, ela faz toda a diferença. A transparência, ela faz toda a diferença dentro da casa do Senhor, dentro da obra de Deus. E aqui não foi diferente, né? Eles já haviam recebido mais que o suficiente. E Moisés, ele mostra isso, né? Ele mostra que precisa ter apenas o suficiente. Eles não queriam enriquecer, eles não queriam guardar nada. Tudo que ali foi depositado era para a obra do Senhor. Então, vamos imaginar no tempo de hoje, né? Não com todos. Gente, tem pessoas que estão à frente, guiando ali o povo, levando a palavra de Deus, que estão extremamente sérios. São pessoas que são extremamente temente a Deus, temor ao Senhor. E por isso conduzem e administram as coisas da casa de Deus com muita responsabilidade e com muito temor. Mas por outro lado, a gente sabe que também tem um lado que é meio solto. Então, se fosse hoje, né? Será que seria falado? Será que eles chegariam a falar: olha, não precisa dar mais, já tem aqui mais que o suficiente, né? Agradecer ali pelo serviço. Ou será que ia aguardar-se, né? Mais e mais. Entenda o que é que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo uma crítica que não é para dar, ao contrário, eu estou dizendo que o próprio Senhor aqui se alegrou ao ver as pessoas fazendo aquilo com coração grato. O próprio Senhor se alegrou de ver as pessoas sábias de coração, tanto aquelas que doaram o seu tempo de serviço, quanto aquelas que doaram algo. E o que eu estou dizendo aqui é que foi louvável, né? Eram homens de Deus e eles trabalharam ali com a transparência. Olha, chega, não precisa de mais nada. O que já tem aqui agora, nós vamos começar. Já está até sobrando. E a partir daí a gente vê, né, aqui no versículo 8, que então eles faziam a obra, né? Fizeram aqui 10 cortinas de linho fino. E aqui agora, a partir do versículo 8, nós vamos começar a ver os detalhes, tá bom? De cada coisa, como foi feito. Então aqui eu vou fazer uma leitura um pouco mais direta e no final eu separei também as imagens do tabernáculo, as imagens de cada parte dessa que está sendo aqui relatada, que vai começar a ser relatada agora. Então, eu vou fazer uma leitura agora mais direta e no final eu volto a comentar. O comprimento, versículo 9. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Aqui os côvados está dizendo a questão do comprimento, da largura, né, da altura. E em algumas versões da Bíblia não está côvado, já está em metros, né, já está em outras medidas. Mas aqui o côvado ele está representando a medida que era utilizada, né, naquela época. Versículo 10. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, a extremidade na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados.
Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiros, tintas de vermelho e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com que todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 debaixo de outra para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Versículo 27. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos, nos 2 lados, aos quais por baixo estavam juntas, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas, com as suas 2 bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Versículo 31. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas de outro lado do tabernáculo, e outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas. Os lugares das travessas fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada, o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Seus cochetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino retorcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus cochetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Então aqui finaliza, né, no versículo 28. Vemos aqui, lendo assim é difícil imaginar, eu tiro por mim, porque eu vou lendo tanto detalhe que tem hora que a cabeça um pouco, parece que ela não tá conseguindo mais entender nem o que tá falando, né, porque Deus, ele é muito detalhista, e nós precisamos estar exatamente atentos aos detalhes, porque muitas vezes a gente vê muito detalhe e acaba que a gente se confunde e fica perdido, mas o segredo está exatamente aí, se atentar aos detalhes, né? Deus, ele é um Deus de detalhes. Deus, ele faz questão de que seja relatado, de que seja escrito aqui na sua Bíblia, né? A sua palavra, cada detalhe de como ele revelou, de como ele mostrou a Moisés, né? O tabernáculo, ele nada mais é um modelo revelado de algo que já havia lá no céu. Então Deus, ele vai mostrando para Moisés ali como ele quer. Moisés chama ali as pessoas escolhidas, né, e dotadas de sabedoria por Deus, e passa as instruções, e eles só de ouvirem, da mesma maneira que nós estamos ouvindo, eles só de ouvirem conseguiam ir fazendo com muito esmero, com muito amor, com muito zelo, cada detalhe dito por Deus. E aqui a gente vê, né, novamente eu mostrei no estudo passado, o povo aqui trazendo as ofertas. Vemos aqui que temos ofertas desde
tecidos já aqui feitos, né, pelas mulheres, vendo os homens trazendo as tábuas, as madeiras, né? Enfim, eles estavam ali ofertando de todas as formas, né? Todos eles vinham e traziam ali a sua oferta, todos com o mesmo pensamento, todos unânimes. Aqui essa imagem, ela tá mostrando a questão da cortina, né? Quando aqui na palavra vem falando que fez as laçadas de azul na borda. Então são esses lacinhos que a gente vê aí, né? As laçadas de azul na borda de uma cortina. Eu estou relendo para vocês o versículo 11. Depois fez as laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade, na juntura. Assim fez na borda a extremidade da juntura da outra cortina. Ou seja, aqui está dizendo que fez aqui a laçada, ó, de azul nas duas bordas, ó, tanto dessa cortina quanto dessa outra cortina. Então, vendo, fica mais fácil da gente entender, né? 50 laçadas fez numa cortina, 50 laçadas fez na extremidade da outra cortina que se ligava com a segunda. Essas laçadas, elas eram contrapostas umas a outras, igual a gente está vendo aí na imagem, tá certo? Versículo 13 diz: fez também 50 colchetes de ouro e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e assim foi feito um tabernáculo. Então foi dessa forma aqui que foi feito, né? Aqui são as laçadas nas duas extremidades, né, das partes da cortina, e ela foi unida aqui por esses colchetes feitos aqui de ouro. Aqui, mais ou menos, né, já como era que eles iam cobrir aqui o tabernáculo. Depois diz, né, que fez aqui no versículo 15, no versículo 14, fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, que a gente está vendo, né? Essa aqui é como se fosse uma cobertura de pelo de cabra. Isso aqui, gente, são as madeiras. Aqui ele vem falando, deixa eu achar aqui o versículo. Aqui, no versículo 21 vem falando que as madeiras de acácia, né, eram levantadas para o tabernáculo e foram colocadas verticalmente, ou seja, em pé, né, na posição em pé. No versículo 21, o comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 cavilhas, ou seja, aqui embaixo, cavilhas, é isso aqui, ó. Então, tem nessa extremidade e nessa aqui, ó. Então, são feitos 2 cavilhos, desse lado e desse outro lado. Era tipo uns pininhos, né? Que a gente vê que encaixaria aqui embaixo na base de prata. Então, teria essa base de prata, né? Com os buraquinhos ali, né, devidamente na largura, no tamanho exato, e essas eram as tábuas que eram trabalhadas, né, para encaixar exatamente aqui nas bases de prata. Assim, pois, fez 2 tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, 40 bases de prata, que é isso aqui que eu estou mostrando, essa partezinha que fica exatamente aqui embaixo, né, onde vai encaixar. Aí nós vemos, né, que aqui eles fizeram as argolas, né, para encaixar aqui esses bastões, né? Aqui a gente vê falando, né, as quais por baixo eram juntas, também se ajuntavam por cima com argola, e assim fez com ambos os cantos. No versículo 29 vem dizendo isso. Então, eram 8 tábuas com suas bases de prata, a saber, 16 bases, debaixo de cada tábua. Também fez travessas de madeiras de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e travessas para o outro lado. Ou seja, são essas travessas, são essas tábuas que estão encaixadas aqui, ó, nas argolas, tá vendo? Então, tinha a base, tinha as argolas e mais esse espaço para encaixar, né, essas outras travessas, né? Aí aqui a gente vê, gente, isso aqui é só uma representação, aqui são representação, né, do jeito que tá falando aqui com querubins, né, cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, fez de ouro. As travessas também cobriu de ouro, então a gente vê aqui embaixo,
né, as bases de prata, as madeiras se encaixaram. É por isso que era madeira de acácia, por ser a madeira que ela resistiria ali ao metal quente, ela resistiria ser revestida ali com ouro, tá bom? Sem se deteriorar, era uma madeira incorruptível. Então a gente vê aqui as tábuas de ouro, né, as argolas de ouro, fez o véu de azul, de púrpura, carmesim, de linho fino e torcido, de obra esmerado, fez com querubins. Então isso aqui, ó, são tecidos, né, feito ali com linho torcido. Essa era a contribuição, as mulheres, né, que passaram ali, doaram o seu tempo, doaram ali a sua sabedoria, o seu trabalho manual, para que fosse feito, né, essa cortina para o tabernáculo. Aqui ainda não está relatado, eu já estou trazendo, né, alguns spoilers, estou mostrando, né, a parte de fora. Aqui seria o pátio, né, e aí tem todo o entorno. Ó, a entrada. Aí isso aqui a gente vai aprofundar nos próximos capítulos, né? Que vai dar mais detalhes sobre isso. Aqui é onde ficava a Arca da Aliança, né? Que dentro dela continha as tábuas da lei, o pote com maná e a vara de Arão que floresceu. Então, é isso, né? Esse foi o nosso de hoje. Eu vou fazer, né, o nosso momento da oração, de agradecimento a Deus. Senhor, Pai amado, Pai Altíssimo, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pela tua palavra revelada, muito obrigado, Senhor, por cada detalhe, Pai, que o Senhor trouxe essa noite, muito obrigada pelo seu direcionamento, Senhor, que nós possamos, Senhor, compreender cada vez mais da sua palavra, que nós possamos, Senhor, ter clareza acerca dos detalhes que o Senhor nos dá para a condução da nossa vida, que venhamos saber ouvir como esses homens mostrado aqui no capítulo, que eles ouviram e já entenderam aquilo que o Senhor queria. Que nós possamos também, Senhor, ter o nosso coração quebrantado. Que nós possamos, Senhor, ter os nossos ouvidos abertos. E possamos, ó Deus, atender o seu chamado. Que possamos estar atentos à tua palavra, Senhor, para te obedecer, Pai, a cada comando, para que venhamos realizar de uma forma perfeita a tua vontade na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu agradeço pela tua palavra. Senhor, eu também quero apresentar cada casa, cada lar, Senhor, que está aqui conosco, que está assistindo esse vídeo, que ficou conosco aqui até o final. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada casa, cada família, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz para os lares. Que o Senhor venha trazer, Senhor, uma calmaria, Senhor, em tempos turbulentos, que a sua paz, Senhor, venha reinar sobre o teu povo. Que a tua paz, Senhor, venha reinar sobre cada casa, sobre cada lar. É por isso que eu oro, Senhor. E desde já eu te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui até o final, que perseveraram, né? Com tantos detalhes, mas que chegaram até aqui. O meu muito obrigado, o meu boa noite. Não esqueça de se inscrever, de deixar o joinha, de ativar o sininho. E eu te convido a estar compartilhando para que a palavra do Senhor chegue cada vez a mais lares. Fica aqui a minha gratidão, o meu muito obrigado a vocês. Que o Senhor venha abençoar grandemente a casa de vocês, a vida de vocês. Muito obrigado por tudo. E, mais uma vez, não esqueçam de compartilhar. Esse é o principal para que chegue a mais pessoas. Boa noite e fiquem com Deus.